7h36, a gente tem falado muito da questão da segurança pública, né? Inclusive com discussão sobre PEC de segurança pública, participação de guardas municipais no auxílio a essa segurança. E um levantamento da Associação Nacional de Guardas Municipais mostra que São Paulo e Rio de Janeiro concentram mais de 40% dos guardas municipais das capitais brasileiras. Ao vivo em São Paulo, David de Tarso traz os detalhes para a gente dessa pesquisa. Oi, David, bom dia para você, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Oi, Nonato, bom dia. Bom dia também a Soraya e a você que nos acompanha nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Exatamente esse levantamento mostra, então, que São Paulo e Rio de Janeiro, em relação à quantidade de agentes, realmente tem o maior percentual, com 43%. São um pouco mais de 7 mil agentes em cada cidade, sendo que São Paulo tem um pouquinho a mais, cerca de 40 agentes a mais em números absolutos, mas algumas capitais nem têm as guardas civis municipais, como, por exemplo, Brasília, Cuiabá, também Porto Velho e Boa Vista. Então, essas 4 capitais não têm a presença das guardas civis. E aí, se a gente pegar alguns recortes também desse levantamento da AGM, que é a Associação Nacional dos Guardas Municipais, a gente vê que, proporcionalmente à quantidade de habitantes em relação à quantidade de agentes, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é que tem a melhor proporção, com um agente para pouco mais de 700 habitantes. Já que tem um menor percentual é a capital amazonense, Manaus, que ultrapassa o número aí de quase 4 mil. Então, realmente, proporcionalmente, essas cidades que Campo Grande tem a melhor proporção em relação à quantidade de guardas civis municipais quanto à população, e Manaus é a que tem a menor proporcionalidade. Em relação de números absolutos, Florianópolis, em Santa Catarina, é a que tem a menor quantidade de agentes, são só 180 servidores. E outro recorte também desse levantamento que a gente pode observar é em relação à quantidade de mulheres que tem. Então, Fortaleza tem a melhor quantidade, são 33% da presença de mulheres. Apesar de aqui ao fundo, né, a gente vê uma proporcionalidade em relação aos agentes que estão na Avenida Paulista, de onde eu falo ao vivo, para quem nos acompanha por imagens, tem a presença de 2 mulheres e um homem aqui da Guarda Civil Municipal, mas Fortaleza realmente é a que supera em relação à quantidade. Em números absolutos também, a gente observa que São Paulo ainda concentra a maior quantidade, com mais de 1.700 agentes que são do sexo feminino em relação às mulheres. A gente falou também ao longo da nossa programação aqui que na segunda-feira o Senado discutiu justamente uma proposta para ampliar as atribuições da Guarda Civil Municipal nos mais diferentes municípios. Dos 5.570 municípios em todo o território nacional, apenas 1.160 contam com guardas municipais. E essa aprovação no Senado é importante porque justamente pode tanto mudar a nomenclatura em relação à Guarda Municipal para a Polícia Municipal, como também as atribuições desses guardas. Se a gente observar, por exemplo, o Rio de Janeiro, que a gente acabou de citar, que tem a maior quantidade, né, só depois de São Paulo, em relação à quantidade de agentes de guardas municipais, mas lá não existe um decreto específico tratando sobre os guardas que eles possam utilizar armas de fogo, sendo que a cidade é extremamente violenta, como a gente vê diferentes episódios acontecendo por lá. Então, essa mudança, essa aprovação no Senado também é importante para trazer justamente algumas resoluções e dessa maneira também dar mais atribuições às guardas municipais, que podem se tornar, com a aprovação no Senado, polícias municipais. Claro que ainda precisam de alguns trâmites, aprovação também do governo federal, mas isso é um passo importante, de acordo com os parlamentares, para que a gente veja mudanças nesse sentido. Nonato. É isso, David, um caminho que a gente está acompanhando de perto. Afinal de contas, essa discussão está em todas as esferas do governo. Muito obrigado ao David de Tarso, em São Paulo.